Saiu hoje o adversário do Barça nas quartas da Champions. E mais, dá pro Barça ganhar a Champions? Pra mim, dá sim. E nesse vídeo, após a vinheta, a gente vai falar por quê. Esse vídeo aqui é para falar exclusivamente sobre Champions. Eu quero fazer um vídeo sexta-feira para falar sobre La Liga. Daí o vídeo de sexta vai ser sobre La Liga, a importância de Barça e Atlético, que é o jogo do domingo, como é que ficou a questão da tabela, agora o Barça com um jogo menos, como é que tá o Atlético de Madrid que perdeu na última rodada de La Liga, o Real Madrid podendo ultrapassar o Barça ou não, como é que fica essa situação. Sexta-feira, tá? Copa do Rei, a gente não tá falando muito agora porque o jogo é só lá no dia 2 de abril, né, contra esse Atlético de Madrid no Metropolitano. Mas nós vamos falar sim sobre Copa do Rei, óbvio, quando chegar mais perto aí da data ou quem sabe já na semana que vem, tá bom? O vídeo de hoje é para falar de Champions. Saiu então o adversário do Barcelona, o Borussia Dortmund eliminou o Lille e o Borussia Dortmund será o adversário do Barcelona nas quartas de final da Champions. O Barcelona decide fora de casa, o time do Barça vai definir fora de casa, mesmo tendo a melhor campanha, a segunda melhor campanha, agora entre as equipes que estão na competição, é a que teve melhor campanha na fase de Liga, mas ainda assim o Barça não decide no Olímpico de Montjuic mais nesta Champions, tanto nas quartas quanto nas semis, a decisão do Barça é fora de casa, e agora contra o Borussia Dortmund é fora de casa. E é na Alemanha, né? Não é fácil jogar lá no estádio do Borussia Dortmund. É uma torcida que apoia o time. É um time que é muito bom no seu estádio. Então, o Barça é bom que não vá tendo empatado o jogo de ida. É bom que o Barça faça um resultado no jogo de ida e não sente no resultado. Mas o jogo para o Barça tentar abrir 2 de diferença pelo menos é o jogo de ida. Mas o Barça já jogou lá na Alemanha, né? Eu lembro que o Barça até venceu o jogo, mas claro, agora é uma situação totalmente diferente, né? Do que aquela oportunidade na fase de Liga, onde o Barça enfrentou o Borussia Dortmund fora. O Barça é melhor que o Borussia Dortmund, o Barcelona é favorito contra o Borussia Dortmund, e tem que fazer valer o seu favoritismo, né? Tem que fazer valer o seu favoritismo. Vamos lá. Agora falando bem sério, né? O Barça pode ser campeão dessa Champions? Para mim, pode. Para mim, pode. Isso não é só a torcida, que todo ano a gente torce, que todo ano a gente quer, ou que todo ano a gente cobra por causa do peso da camisa. Não. Eu acredito realmente que o Barcelona tem condições de ser campeão dessa atual temporada na Champions. Alguns argumentos. Vamos lá. 2025, a gente está em março. O Barça não perdeu nenhum jogo esse ano. O Barça foi campeão da Supercopa da Espanha, goleando o Real Madrid na final. O Barça tem uma sequência aí de vitórias, ou um que outro empate ali em La Liga, mas é uma sequência muito boa, que fez o Barça de terceiro colocado. Tinha até 10 pontos a menos que o Real Madrid, 5 pontos a menos que o vice-líder. Fez o Barça assumir a liderança, tendo, se não fosse agora o jogo atrasado, tendo 3 pontos até a mais que o vice-líder Real Madrid. E ainda o Barça é líder mesmo com o jogo atrasado. O Barcelona, esse eu tô pegando 2025, o Barça não tem derrota esse ano. O Barça todo jogo aí tá goleando, tá vencendo de 4-3, 4-3. O Barcelona, na temporada como um todo também, tá muito bem. O Barcelona é a temporada como um todo do Barça, que o Barça tá muito bem. É ter terminado como vice-líder ali na fase de Liga, é raça nas partidas. O jogo contra o Benfica, aquele 5-4, foi um exemplo de raça, de querer ganhar, de jogar até o último minuto, de não se dar por vencido, de lutar. Quando o adversário dá um espaço, é goleada na certa. É 4-5, 4-5. Eu lembro muito bem do jogo lá contra o Real Betis pela Copa do Rei, né, onde o Barcelona conseguiu golear muito bem. Os jogadores estão numa fase individual espetacular. O Lamine Yamal, o que faz o Lamine Yamal, cara? Vocês viram o gol que o Lamine Yamal fez então ontem contra o Benfica? Aquele golaço de fora da área. Cara, eu falei isso ontem no vídeo pós-jogo. Um guri de 17 anos, em jogo de oitavas de Champions, jogo da volta, não tá nenhuma goleada pro Barça no agregado, a ponto de um gol poder mudar a história da partida. O Yamal tá dando calcanhar. O Yamal tá dando passo de letra. Frio, técnico, gênio, que técnica, que habilidade. Eu posso falar o mesmo do Pedri.
que técnica, que maestro, que cérebro do time, o Szczęsny. Perdemos o nosso goleiro por lesão. Muralha Ter Stegen. O Szczęsny, em janeiro na Supercopa, assume a titularidade, não sai mais, né? E tem feito partidas espetaculares, partidas seguras. Ontem contra o Benfica foi a mesma coisa, uma partida segura, uma partida tranquila, uma partida calma. E, pra mim, claro, não posso deixar de falar do Rafinha, né? O Rafinha é espetacular. Eu não sei se vai ter toda a torcida pro Rafinha, igual dizem que tem que ter pelos brasileiros, mas o Rafinha, com a eliminação do Liverpool, as chances do Rafinha ganhar a bola de ouro são gigantes. E se o Barça ganha essa Champions, com o desempenho que o Rafinha tá tendo, é pro Rafinha ganhar a bola de ouro. O Rafinha foi o primeiro brasileiro a ter 11 gols na mesma edição de Champions. Nem Vinícius Júnior, nem Ronaldinho Gaúcho, nem o Ronaldo Fenômeno, nem Rivaldo, nem Romário. Rafinha. Ele conseguiu, nem Neymar, Rafinha. Ele conseguiu, numa única, nem Kaká, uma única edição de Champions, o Rafinha faz 11 gols e a gente tá só nas oitavas. Mas pra mim também é o cérebro do Hansi Flick. Eu gosto muito do Hansi Flick nas coletivas, que ele... Cara, muitos técnicos no lugar dele poderiam ser soberbos, poderiam se achar, dizer que estão ganhando, que são os melhores. Cara, o Hansi Flick, algumas vezes ele falou, o Pedro é o melhor meia do mundo atualmente, ou elogiando tal outro jogador, mas o Hansi Flick sempre teve pés no chão nas coletivas. Ele disse que sim, o Barça tem que brigar por tudo. Quando você assume um clube igual o Barça, você já tem que ter um plano de jogo antes mesmo de assumir o Barça. Ele falou na coletiva de ontem, porque os repórteres perguntaram, você esperava que o time estivesse tão bem assim na sua primeira temporada no comando do clube? E ele falou isso, né? E ele disse que o time tá vivo, o time quer brigar pelas competições, mas que não ganhou nada ainda. Ele também disse que ele nunca tá pensando lá na final. Ele pensa na próxima partida. Ele pensa no próximo jogo. O jogo que tá na cabeça dele agora é o Atlético domingo. Ele disse uma vez que ele nem olha muito o jogo do rival. Ele não olha. Ele brincou que ele vai dormir. Ele falou em coletiva. Cara, o Hansi Flick é genial. O Hansi Flick ensinou uma coisa que eu acho que se nós torcedores adotássemos seria perfeito. Em vez de se estressar secando muito o rival em La Liga, coisa do tipo, faz o nosso jogo, porque é matemática. O Barça só vai depender dos outros se o Barça não fizer a parte dele. La Liga. O Barça só vai depender dos outros se o Barça não fizer a parte dele. E na Champions é mata-mata, na Copa do Rei também. Então, o Hansi Flick comandando, o time unido, o time gostando muito um do outro, é perfeito. A liga, né? A química que o time tem. Agora, olhando para a Champions. Para mim, o Barcelona é favorito contra o Borussia. Acho que o Barça pode se complicar se não ganhar no Montjuic. Claro que a Champions também tem aquela coisa, né? Não pode ser uma noite ruim de ninguém, não pode ser uma noite onde emocionalmente o time se perca, que haja uma expulsão, mas o time mostrou um emocional muito bom. O emocional foi a prova quando o Benfica empatou o jogo ontem. E o Barça foi lá e meteu mais 2. Então se o Rafinha jogar o que jogou, o Yamal jogar o que jogou, o Barça, né, se Deus quiser, não tiver nenhuma lesão, o emocional tá mostrando que tá pronto. E é torcer, claro, que não seja uma noite excepcionalmente ruim de alguém. O Barça é melhor que o Benfica e que o Borussia, e é favorito contra o Borussia. Aí passando, o Barça teria Bayern ou Inter de Milão. Aí nós já estamos nas semifinais. O Barça mostrou já que ganha do Bayern. É claro, não estou dizendo que o Barça vai golear nos 2 jogos, agora eu acho que o Bayern está melhor, o Harry Kane está bem, o Bayern deu mais liga. Seria um jogão, mas ainda acho que o Barça tem um leve favoritismo sobre o Bayern. Se for o Bayern, porque pode ser a Inter. Mas eu não vejo, cara, na Inter um time que vai chegar e, sei lá, vai ser campeão da Champions. Não vejo, não consigo ver. Seria muito parecido com o que foi o Borussia na temporada passada, chegando na final. Entendeu? Porque muitas vezes lá, City e Inter, passou a Inter e muita gente não diria que a Inter chegaria na final. Real Madrid e Borussia, muita gente não diria que o Borussia chegaria na final. Isso acontece muitas vezes, né? Mas, cara, eu não sei, eu não acho que a Inter chegando na final, ela seria a favorita a título, né? Mesmo que fosse contra o PSG, ou o Arsenal, ou o Real Madrid. Mas vamos lá, né, cara? A gente tem aí, então, um time da Inter que também é muito bom, mas que eu também acho que o Barcelona é favorito. E se o Barça chegar na final, digamos que a final seja Arsenal e Barcelona, ou a final seja PSG e Barcelona, a camisa do Barça tem que pesar. E outra, é o Barça na final, é o Yamal na final, é o Rafinha na final, é o Hansi Flick na final, é o Lewandowski na final. Mesmo que alguns ali estejam na sua primeira final de Champions, sabe? O Barça já vai ter pego a experiência das quartas, pego a experiência das semis e vai chegar lá. E eu acho que em final o Barça não treme.
Agora, se for o clássico, aí é outra coisa, aí para o mundo. Ou se for, né, PSG e Barça, mas é o clássico, para o mundo. Mas eu acho que até contra o PSG o Barça seria um favorito, tá? Então, claro, talvez eu esteja louco aqui falando da final. Que pra mim chegou na final, cara, a camisa do Barça é muito pesada e eu não vejo o Barça tremendo em final. É mais fácil não chegar na final do que chegar na final e perder. Para mim, a fase mais difícil pro Barça vão ser as semis. O adversário mais difícil que o Barça pode ter é o Bayern. Mas, né, não sei, o Bayern tem que fazer a parte dele lá, o Bayern que se vire lá contra a Inter, se é que a Inter não vai passar, que também é um baita adversário, temos que ganhar do Borussia. E eu sei que agora o Hans Flick, se tu perguntar pra ele, Barça pode ganhar a Champions? A única coisa que o Hans Flick vai te responder, até pelo perfil do Hans Flick, é Borussia. Não podemos falar em final, temos que pensar no Borussia. Eu só quis fazer esse vídeo hoje, mas a partir de agora a gente vai pensar no Borussia. Né? E o Barça lá dentro também não pode estar pensando na final, tem que estar pensando no Borussia, porque daí sim, né? Não pode tirar, perder o foco. Agora, PSG, Real Madrid estão no lado de lá. Deixa eles no lado de lá, PSG e Aston Villa, Real Madrid e Arsenal estão no lado de lá. É outra coisa do chaveamento, a gente só vai ver eles na final se a gente chegar na final, não é com a gente, tá? Pode dar um PSG e Real Madrid numa semi, mas ó, isso aí não é com a gente. Vamos focar aqui, porque para mim o caminho é esse, tá acessível sim, pelo que o Barça vem jogando. Mas o futebol é futebol. O Liverpool não era a melhor equipe da Europa, não jogou bem nos 2 jogos contra o PSG. E o Alisson foi muito bem, tá? Eu acho injusto muita gente criticar o Alisson só porque caíram nos pênaltis, tá bom? Mas é isso. Acredito sim no título do Barça. Valeu.